que socorreu, que sustentou, que ajudou, que proveu, que abençoou e tem abençoado a nossa vida até os dias de hoje. E Jesus está contando aqui um testemunho, é um relato de um homem. E o texto que Jesus começa a contar é mais ou menos assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Aparentemente Jesus não vai dar nome a este homem, só vai dizer que era um homem. Jesus não vai dar nome ao personagem, mas relata a ação dele. Qual é a ação dele? Descer. Ele está descendo para onde? Para Jericó. Está saindo da onde? De Jerusalém. Isso daqui, irmãos, nós temos que entender uma verdade. Jerusalém na Bíblia sempre vai falar de coisas que pertencem a Deus. Esse homem está saindo de Jerusalém e descendo para Jericó. A pergunta que fica: por que sair? Por que descer? Ele está saindo de Jerusalém. O que é que tem de Jerusalém? Em Jerusalém estava o templo, que nos dias de hoje é a igreja. Em Jerusalém estava a arca, que simbolizava a presença de Deus. Era em Jerusalém que estava o culto. Era em Jerusalém que estava o louvor. Era em Jerusalém que estavam os levitas. Era em Jerusalém que estava a religião. Era em Jerusalém que estavam as coisas espirituais. Mas a Bíblia diz que por conta própria este homem resolve sair de Jerusalém. Obrigado. E a problemática dele, como também a nossa, começa aqui. Numa decisão errada. Numa decisão fora de hora. Porque ele, sabendo que Jerusalém tem tanta coisa boa, ele está resolvendo mesmo assim sair de Jerusalém. A pergunta que eu faço, que sou pastor pela graça de Deus há 25 anos, e até hoje eu não consigo explicar o que resolve, ou o que faz, o que motiva alguém sair da igreja. O que faz alguém sair da presença de Deus? Afinal de contas, eu podia aqui listar uma lista de tantos benefícios que Deus me deu até hoje. E o importante salientar aqui que Jesus me ama não é porque hoje eu sou pastor. Jesus não me ama porque eu ando de terno e gravata. Jesus não me ama porque eu ando com uma Bíblia debaixo do braço. Jesus não me ama porque eu carrego o rótulo de quem prega, de quem louva, de quem canta. Quando eu estava no mundo, Jesus já me amava. Quando eu estava na droga, Jesus já me amava. Quando eu estava dentro de um presídio, Jesus, ele já me amava. E eu poderia gastar aqui alguns minutos, ou talvez horas, falando para você de tanta coisa boa que Jesus fez na minha vida. Tantos livramentos que ele me deu. Tantas coisas que ele fez eu vencer, superar, passar por cima. Se eu fosse contar, espiritualmente falando, eu tenho uma galeria de troféus, de circunstâncias que Deus me fez vencer, me fez triunfar. Eu venci 2 infartos, eu saí de uma depressão profunda, eu fui traído por diversas vezes, e sobrevivi, estou de pé, estou vivo, estou aqui, glória a Deus. E a pergunta é: o que faz alguém, mesmo assim, sendo abençoado, beneficiado, cuidado por Deus, o que faz alguém sair de Jerusalém? O que faz alguém sair da igreja? Razões nós não temos, porque não há racionalidade nenhuma em sair de Deus. Motivos? Talvez. Tem motivos para sair da igreja hoje? Vários. Ainda que Deus esteja lá, mas a igreja é composta por pessoas imperfeitas. É crente? É, mas é imperfeito. Está de terno e gravata? Tá, mas é imperfeito. A irmã usa uma saia longa? Usa, mas é imperfeita. Então, igreja não é lugar em que os membros são anjos. Igreja é lugar em que pessoas pecadoras estão ali, procurando mudança de vida, transformação de vida, e se esforçando para ir para o céu. Então eu poderia falar, eu saí da igreja porque lá tem fofoca. Eu saí de lá porque a irmã me olhou de cara feia. Eu saí de lá porque o pastor não me deu oportunidade.
Eu saí de lá porque não me adaptei, não me adequei. Eu saí de lá porque o pastor grita muito, o cantor canta pouco. Então tem muitos motivos para alguém falar assim: hoje eu vou resolver sair da igreja. Mas o importante, irmãos, não é os motivos que me faz sair. É sempre o motivo que me faz trazer de volta. É nisso que eu tenho que me apegar, não nos motivos que me afastam da igreja, que me leva para longe do culto, mas os motivos que me faz chegar para perto de Deus. E este homem, por um motivo ou outro, ele resolveu sair. E sair de Jerusalém é um perigo, irmãos. É um perigo. Porque eu quero que você entenda, toda vez que você quiser fazer uma viagem para longe de Deus, o diabo sempre fará questão de pagar o Uber. O dia que você quiser fazer uma viagem para longe de Deus, para longe da igreja, para longe do culto, o diabo vai fazer questão de te pagar o carreto. Porque eu não tenho dúvida que aquilo que o diabo mais quer é me ver, é te ver, é nos ver longe da presença de Deus. Ele não quer te ver no culto. Ele não quer te ver na igreja. Ele não quer te ver servindo a Deus. Ele não quer te ver fazendo a vontade de Deus. Ele quer que você faça a vontade dele. Só que a Bíblia diz que a única vontade boa é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então esse homem saiu de Jerusalém. Qual os riscos de sair de Jerusalém? Qual as consequências de quem sai de Jerusalém? É que a primeira coisa que eu falei para você repetir é que a Bíblia diz que ele desceu. Além de sair de Jerusalém, a Bíblia diz que ele desceu para Jericó. Porque uma vida sem Deus não é uma vida com subida, é uma vida com descida. Procure ver pessoas que outrora estavam na igreja, que outrora serviam a Deus, e observe a vida que ela leva agora. Não é uma vida de subida. Infelizmente é uma vida de descida. Porque quando eu saio da presença de Deus, a minha vida se torna um caminhão desgovernado, sem freio, descendo a ladeira. Isso é uma vida sem Deus. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Jonas se levantar e ir para a cidade de Nínive e pregar a palavra. A Bíblia diz que ele desobedeceu, e a Bíblia diz que ele resolveu fazer uma viagem para longe do projeto. E a vida de Jonas só foi descida, 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 a ponto de parar no ventre de uma baleia. Então não há prosperidade. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta e o pai o recebe de volta. O pai grita em alto e bom som para todo mundo ouvir na fazenda: este meu filho, ele estava morto e ele hoje reviveu. Mas o filho não chegou morto, o filho chegou vivo. Então por que que o pai está falando: meu filho estava morto, mas reviveu? É uma mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida. É Deus dizendo: não há vida longe da minha presença. Não há vida fora do centro da minha vontade. Não existe vida para quem está longe dos meus planos, dos meus propósitos e dos meus projetos. E eu quero te dizer uma coisa, e guarde isso e leve para casa. Você não está aqui hoje neste culto na rua porque Micael te convidou, porque vizinho te convidou, porque alguém te convidou, porque do nada você sentiu no coração de estar aqui. Você veio porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui neste lugar. Porque culto não é só sentar na cadeira para ouvir alguém pregar e cantar. Culto é encontro marcado com Deus. Então toda vez que você chegar no culto, tiver no culto, vir para o culto,
É Deus dizendo: eu marquei um encontro com você, e eu não conheço ninguém que quando veio para o encontro que Deus marcou, tenha saído do mesmo jeito que chegou. Costuma sair salvo, liberto, transformado, restaurado para a glória de Deus. Então Deus tem um presente chamado graça e salvação para te entregar nesta noite. E Ele quer que você leve para a tua casa esse presente, para que da bênção que você receber aqui hoje, os da tua casa também recebam, e o nome dele seja glorificado na sua vida. Quem sai da presença de Deus é descida. Aqui quem vos fala é alguém que nasceu em berço evangélico. Eu fui criado aqui nesse Jardim Cumbica, meu irmão. Eu cresci aqui, eu nasci aqui. Minha mãe é dirigente de círculo de oração há mais de 40 anos. A gente cresceu ouvindo a minha mãe ensinar a gente a orar, a ler Bíblia, a ser crente. Mas aí veio os 12 anos, a mocidade chegou. Frustração, decepção. Minha mãe separou do meu pai até hoje é um alcoólatra. Casou com um rapaz novo, ele queria bater na gente, a gente não aceitava. Ele simplesmente olhou para minha mãe e eu disse: ou é eu ou é os seus filhos. E minha mãe simplesmente pegou 3 mulas de roupa, colocou na minha mão e disse: eu não vou destruir o meu casamento por causa de você. O que um jovem de 12 anos, irmão, para onde ele vai? Fui morar na rua Vila Maria, Avenida Guilherme Corte, não sei se você conhece. Naquela época a faculdade da Uninove ainda estava em construção. Eu ganhei uma caixa de sapato, comecei a engraxar sapato. Só que na rua, meu irmão, você não aprende nada que presta. Primeira coisa que o diabo me apresentou foi a cola. Comecei a baforar cola. Eu era um jovem de 12, de 10 anos, que eu tinha um prazer de andar de terno e gravata para os cultos. Na escola, os meninos zombavam de mim porque me chamavam de pastorzinho. Porque eu tinha prazer de mostrar que eu era crente. Mas estou na rua agora, estou abandonado, estou sem pai, estou sem mãe. Saí da igreja, abandonei a Jesus. Comecei a baforar cola. Da cola fui para maconha. Aí o engraxar sapato já não era mais o suficiente, porque além de comer, além de beber, pagar algum canto para morar, para dormir, tinha que usar droga também. Comecei a praticar os primeiros surtos. Conheci uma rapaziada ali do Parque Novo Mundo, ali foi a minha destruição. 14 anos, fui para FEBEM pela primeira vez. Saí com 15, fui preso de novo. Saí com 16, fui preso mais uma vez. Saí com 17, fui preso mais uma vez. Saí com 18, maior de idade agora. Estou no finalzinho ali da praça da Parambu. 1992. Nem asfaltado era aquela rua ainda. Quem é da região aqui já deve ter ouvido falar dos famosos irmãos Chagas. Quem já ouviu aqui? Estou fumando um cigarro de maconha com mais um colega ali na ponta da rua. Um deles chega, abre o Opala que tinha e começa a atirar. Tomei um tiro aqui nas costas, irmão. O que estava com ele veio e engatilhou a 12 na minha cara. E acertou 2. E travou. E naquele dia eu entendi que eu recebi um grande livramento da parte de Deus. Tive que sair fugido porque eles queriam me matar. Estava dando trabalho, ninguém me aguentava mais. Com 18 anos eu fui preso, irmãos. Cheguei na casa de detenção do Carandiru. Sem pai, sem mãe, sem esposa, sem dinheiro, sem família, sem nada. Com 19 anos veio a sentença da minha prisão, 54 anos de cadeia para tirar. Um jovem com 19 anos de idade. Se já usava droga, passei a usar mais. Sabe o que é você olhar para frente e não enxergar uma perspectiva de vida?
Sabe o que é você olhar para o lado e não encontrar saída? Não encontrar nada? Dentro do presídio eu tive 3 overdoses. A última quase me levou à morte. O funcionário me pegou no chão, nariz sangrando, orelha sangrando, boca sangrando, tendo convulsão. Me socorreram. Quando me chegaram na enfermaria, me jogaram no canto e lá me deixaram. Pela graça de Deus me estabilizei de novo, voltei para o pavilhão. E quando eu cheguei lá, era um dia que marcou a minha vida. Era dia de visita, era dia de festa do Dia das Mães no presídio. Eu estava no fundo do pavilhão, no fundo do pátio do pavilhão 9. Nós estávamos em 40, 50, todo mundo ali usando droga, cheirando cocaína, fumando maconha. E de repente as visitas começaram a entrar, e um por um foi se levantando, porque a mãe chegou, o pai chegou, a esposa chegou, o filho chegou, a irmã chegou, o amigo chegou. 12:30, quando eu olhei do meu lado, eu estava sozinho, abandonado. O nariz começou a sangrar de novo, início de uma nova overdose. E naquele dia, irmãos, eu tive a ciência de que Deus tinha amor pela minha alma. Porque mesmo na noia, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, mesmo na noia da cocaína, eu levantei os meus olhos aos céus e eu fiz uma oração. E eu disse: Deus, se Tu és Deus da minha vida, me dá apenas uma família, Senhor. Eu quero uma família, eu quero uma esposa. Se o Senhor me der uma família, eu abandono tudo que eu tenho que abandonar, e eu vou servir o Senhor pelo resto da minha vida. Aleluias. E nunca mais eu te largo, nunca mais eu te abandono, nunca mais eu te deixo. Aleluias. Passou 3 dias, Deus me apresentou a minha esposa, que é até hoje. O Senhor me deu 2 filhos maravilhosos. Entreguei a minha vida para Cristo Jesus. E eu me lembro que no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, o pastor estava no meio do pátio cantando um louvor. E o louvor que ele estava cantando era um louvor que eu já conhecia. Mas sabe aquele louvor que você canta na igreja por cantar? Porque a letra, na verdade, nunca falou com você, nunca te inspirou, nunca te motivou, nunca te emocionou. Mas aquele dia, aquela música, aquela canção simples, não precisa nem ser crente para conhecer, ele começou a cantar e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E o louvor que ele cantava era mais ou menos assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E ali eu comecei a sentir a presença de Deus. Ali eu senti o Espírito Santo trabalhando no meu coração. Ali eu senti a graça de Deus me abraçando. E eu só percebi que eu comecei a descer as escadarias. Cheguei no meio do pátio, dobrei o meu joelho e disse: eu quero voltar para esse Jesus a qual eu nunca deveria ter saído da presença dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Primeira visita que minha esposa foi me ver, ela também era afastada da igreja, filha de pai pastor, filha de mãe missionária. A minha sogra, ela faz obra no presídio há 50 anos, lá em Recife, em Pernambuco. Estava afastada da igreja, filha de crente, mas estava no centro de macumba. Nada contra quem é espírita aqui, pelo amor de Deus. Mas olha a mudança. Estava no tráfico, gerente de biqueira lá do Guarujá. Eu falei: agora que eu estou pedindo uma mulher, Deus me deu uma traficante. Eu falei: agora acabou de arrebentar tudo agora. Mas eu entendi que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Aleluia. Deus trabalhou na minha vida, trabalhou na vida dela, e eu disse: eu quero voltar a servir a Jesus. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração. O Senhor, dentro do presídio, me batizou com o Espírito Santo. Aleluias. Era todo dia oração, jejum e Bíblia. E Deus foi falando, movendo, trabalhando, libertando, restaurando, fazendo a obra. Só que tinha um pequeno problema. Tinha 54 anos de cadeia para tirar. Já estava tirando 15.
E agora o que fazer? Só que quando você toma um posicionamento, Deus ele trabalha. Quantos crê que quando você toma uma decisão, Deus ele trabalha por você? Diga glória a Deus. A minha decisão foi a mais certa. Foi uma decisão sincera, verdadeira. Eu não queria saber se eu tinha que morrer na cadeia, mas eu queria servir a Deus. Eu não queria abandonar Jesus, eu queria ir para o céu. 6 meses, o oficial de justiça me chamou. Cantou minha matrícula na gaiola. O oficial de justiça me chamou. Fulano, ciclano, beltrano, oficial de justiça, audiência. E para quem já passou no presídio, quando o oficial de justiça te chama, é 2 coisas: ou é mais cadeia que chegou, ou é liberdade. Irmão, para quem tem 54 anos de cadeia para tirar, a primeira coisa que veio na mente não foi liberdade, foi mais cadeia. Mas o coração já estava firme na presença de Deus, irmãos. Fui dando glória a Deus com aleluia até chegar no oficial de justiça. E eu fazia questão de todo canto que eu ia, todo canto que eu entrar, todo canto que eu sair, eu ia com a Bíblia na mão. E quando eu cheguei diante do oficial de justiça, ele olhou para minha mão e ele viu uma Bíblia simples, toda rasgada, com a página amarela. Ele olhou para mim e disse: você é crente? Eu disse: voltei para Jesus há alguns meses. Ele olhou para minha cara e disse assim: agora eu estou entendendo o que aconteceu. Eu disse assim: me explica melhor. Eu estou aqui porque você acabou de receber um indulto natalino. O presidente da república acabou de assinar o seu indulto natalino. Você está sendo absolvido em 35 anos de prisão. Ou seja, aguenta mais 3 meses e você vai estar saindo pela porta da frente. Aleluia. Irmãos, a minha cadeia era para terminar agora em 2040. Era para mim estar preso até hoje. Mas no meu posicionamento, Deus trabalhou na minha vida, aleluia. Eu saí pela porta da frente no ano de 2000. Há 25 anos atrás eu estou aqui. Eu passava por essa rua doido, eu passava por essas ruas de Cumbica drogado, eu passava por aqui para lá de Bagdá. Um dia a vizinha olhou para minha mãe e disse: Dona Maria, te prepara, porque um dia a senhora vai encontrar teu filho na sarjeta, com a boca cheia de formiga. A mesma irmã que disse que não ia passar no 18,